Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um domingo do Senhor, mais um dia do Senhor, mais uma manhã reservada para nós, como igreja, cultuarmos o noivo da noiva, cultuarmos o Senhor da igreja. Então vai conectando aí, mande o link para seus amigos, seus entes queridos. A gente vai dar um tempinho para você se preparar e ser abençoado pela nossa escola bíblica dominical. Desde já, Deus abençoe muito a sua vida. There's a
quero fazer uma oração para você, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, família, nesse domingo do Senhor, nesse domingo que Deus reservou para nós, estarmos como irmãos e amigos. Vamos orar em nome santo de Jesus. Senhor Deus, eu peço a Tua bênção sobre nós nesta manhã, que possamos abrir o nosso coração para receber cada vez mais da Tua palavra, do Teu ensinamento, e que no nome santo de Jesus, nosso coração seja envolvido pela Tua graça, pela Tua compaixão e pela Tua misericórdia. Desde já eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está conectada, participando desse tempo de escola bíblica dominical, e que essas pessoas, ó Deus, possam realmente ser abençoadas nesta manhã. Abençoa também aqueles que irão entrar ainda. Abençoa as famílias, Deus. Conceda paz, conceda alegria, conceda esperança, conceda graça, Deus, sobre as famílias de boa esperança. E que o Teu nome seja engrandecido, enaltecido, exaltado hoje e para todo sempre. Deus, a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre as nossas famílias, pois a Tua palavra diz que quando o Senhor nos abençoa, os confins da terra vão temer o Teu nome. E que realmente assim seja, que realmente aconteça. Nós falamos amém para a Tua palavra, nós falamos amém para a Tua vontade, nós falamos amém para o Teu querer. Por isso, em nome de Jesus, sê conosco nesta manhã. Sê conosco, Deus, nesse período de palavra, de canção. Sê conosco nesse período de aprendizado, Pai. Eu oro e coloco tudo diante do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Quero ler para vocês, ainda nesse primeiro momento da nossa escola dominical, o Salmo de número 145, versos de 1 ao 9. Salmo de número 145, do 1 ao 9. Diz assim a santa palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o Teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei. Louvarei o Teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as Tuas obras e anunciará os Teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da Tua majestade e nas Tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos Teus feitos tremendos e contarei a Tua grandeza. De Tua muita bondade e com júbilo celebrarão a Tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Louvado seja o Senhor, pois as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Quantas obras o Senhor tem realizado por nós, em nós e através de nós. Quantas obras maravilhosas Deus tem realizado na nossa história. E essas obras só nos são possíveis por causa da misericórdia do Senhor.
a misericórdia do Senhor que sustenta o universo, a misericórdia do Senhor que sustenta a nossa vida, a misericórdia do Senhor que sustenta a nossa família, a misericórdia do Senhor que é derramada sobre a vida de todos, pois nós temos um Deus tão misericordioso, tão gracioso para conosco, e é por isso que nós podemos dizer, à luz deste salmo, no verso de número 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. O Senhor é grande e por causa da sua grandeza, Ele também é digno de ser louvado. Que você possa louvar ao Senhor, bendizer o Senhor, exaltar o Senhor. Nós iniciamos a escola dominical com uma canção da Nília Soares. Nós colocaremos novamente para que você possa bendizer o Senhor com a ajuda dessa cantora, com a ajuda desse clipe, que você possa bendizer ao Senhor com esta canção que diz que grande é o Senhor. Vamos louvar e após essa canção nós já partiremos para o momento do estudo bíblico. Grande, Senhor, Tu és grande, Jesus. As
canção que eu creio você cantou junto com a cantora Nívia, nesse momento tão precioso de canção. Vamos entregar o nosso coração de adorador a esse Deus em forma de oração, e após esta oração nós passaremos para o momento do estudo da palavra. Senhor Deus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor, que essa canção realmente seja verdadeira em nós, que essa canção possa nos nortear cada vez mais, pois é uma canção oriunda da Tua Palavra e nós queremos viver a Tua Palavra. Por isso, abençoa, Pai, cada coração, cada pessoa que foi abençoada, alcançada por esta canção, e que essas canções, Deus, que nós cantamos sempre, não hoje, mas em momentos de culto ao Senhor, sejam verdadeiras e sejam oriundas de um coração sincero, de um coração de adorador. Nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, e entregamos esse momento de palavra também, de estudo da Tua Palavra, que nós já vamos iniciar no Teu nome e pedimos que o Teu Espírito Santo conduza todo esse tempo. Essa é a minha oração, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Bom, nós vamos passar para o nosso estudo agora. E a continuação do nosso estudo se dá no segundo capítulo da primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos de 1 ao 11. Que está projetado aqui também. Você que não está com a Bíblia, pode fazer a leitura aqui na nossa projeção. Leitura, agradecer a vida do Juliano e do Alisson, que estão aqui domingo após domingo me auxiliando para a gente levar a palavra para o seu coração. Louvado seja o Senhor pela vida do Juliano, pela vida do Alisson, que estão aqui nesta manhã. O texto diz assim, primeira carta de João, capítulo 2, do 1 ao 11. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse não há um justo sequer, não houve um justo sequer, não há um justo sequer, e não haverá um justo sequer, com exceção da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que não pecou, esse que não transgrediu a lei do Senhor, esse que não desonrou o nome do Senhor. Os demais, a começar por esse que vos fala, todos nós somos pecadores,
Todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. E esse pecado é universal, se faz presente na vida de todas as pessoas, de todas as nações e etnias. E ele é enganador, pois nós vimos domingo passado, a partir da reflexão que nós fizemos, que existiam falsos mestres, que compartilhavam falsas doutrinas, obviamente. E dentro dessas falsas doutrinas, existia uma que pensava na possibilidade de que o ser humano poderia viver sem pecado, que o ser humano poderia ser alguém perfeito em todos os aspectos de sua vida. E isso é uma enganação, isso era uma heresia compartilhada no primeiro século e que talvez pode adentrar no coração de muitos, ainda em nossos dias. E por isso que o pecado, além de ser universal, ele é enganador. Porque o pecado, ele nos engana, faz de nós pessoas que enganam o nosso próximo e tem a tentativa de enganar a Deus. E muitas vezes, com algumas afirmações, nós chamamos Deus de mentiroso. É o que diz na primeira epístola de João, no primeiro capítulo. Quando a gente afirma que não tem pecado, a gente engana a si mesmo e tem a tentativa de falar que Deus também é mentiroso, porque a sua palavra diz que todos nós somos pecadores. Diante dessa constatação de que o pecado se faz presente na vida de todos, diante dessa constatação que o pecado é enganador, passa uma mensagem para mim, passa uma mensagem para nós, de que é possível nós vivermos sem pecados. Básicas a serem tomadas em relação ao pecado que nos assola, que nos cerca, que nos machuca, ao pecado que muitas vezes nos controla, nos direciona, ao pecado que muitas vezes dita o ritmo da nossa vida. Nós temos praticamente 3 atitudes básicas. A primeira, que é uma opção trágica, negativa e ruim, é a atitude de esconder os nossos pecados. Muitas vezes, nós vivemos uma vida pecaminosa e escondemos esses pecados. Escondemos das pessoas mais próximas e queridas. Tentamos esconder de Deus. E essa não é uma opção segura e bíblica. Mas existe essa atitude básica, compartilhada por muitas pessoas. Mas existe uma segunda atitude, a atitude de confessar os pecados. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando a gente confessa para Deus, quando a gente opta por não esconder o pecado, e sim confessar, declarar, falar para Deus dos nossos pecados, nós triunfamos sobre os nossos pecados. Essa é a terceira atitude, a atitude do triunfo. Nós somos vencedores em detrimento que nos têm aprisionado. E tem essa atitude do triunfo. Só que essa atitude do triunfo só nos é possível quando confessamos os nossos pecados. O nosso coração muitas vezes é enfermo porque a gente não tem a prática da confissão. A gente não tem a prática de colocar tudo diante de Jesus às claras. E sim, temos a prática de esconder os pecados cometidos por nós. Mas que nesse primeiro momento, você possa pedir ao Espírito Santo que invada seu coração,
que sonda o seu coração e te ajuda a analisar, a avaliar, a trazer para o seu coração quais são os pecados que você tem cometido e, ao invés de confessá-lo, você tem escondido, você tem negado esses pecados presentes na sua vida. João nos aponta o caminho para vencermos o pecado. Um dos propósitos é encorajar os irmãos a não viverem uma vida de pecado. Um dos propósitos da oferta é encorajar os irmãos a não viverem uma vida de pecado. Vamos pedir a ajuda de 2 versículos nessa afirmação. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6 dessa mesma carta. Diz assim: todo aquele que permanece nele, e nele aqui é Jesus, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Afirmação mais profunda que diz que todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando, mas todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Um dos sinais de uma pessoa que não conhece a pessoa de Jesus é quando esta vive uma vida de pecado. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu disse no início do nosso estudo que todos nós somos pecadores, que o pecado é universal e se faz presente na vida de todos. E agora eu estou dizendo que todo aquele que vive pecando não conhece a Jesus. Parece ser contraditório, por isso que eu faço essa observação. Quando eu digo vive pecando, não viu nem o conheceu, não falo e não me refiro àquela pessoa que comete pecados, porque todos nós somos pecadores e nós cometemos os nossos pecados. Mas eu me refiro àquela pessoa que não considera Deus, que não traz Deus para a sua vida, para a sua realidade, para a sua história, que nega a santidade e vive a todo momento pecando contra a santidade de Deus. É diferente. Pessoas que estão vivendo em santidade, que por algum momento peca em pensamento, em sentimento, em atitude, e aquela pessoa que não considera a santidade de Deus e que a todo momento está vivendo uma vida de pecado. E esse que vive uma vida de pecado realmente não conheceu a Deus e nem o viu, pois o texto diz que aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Versículo 9 desse mesmo capítulo: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A questão é a prática do pecado. Então, se você tem detectado pecados no seu coração e na sua vida, vá para a segunda opção de confessá-los diante do Senhor. Em Tiago diz que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa. Mas esse mesmo Tiago diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, o nosso coração é curado. O coração da sua vida. Mas eu quero dizer que talvez o caminho, além de confessar para Deus e ser perdoado, é confessar para o próximo, é confessar para o irmão, para o outro, para que o seu coração seja curado. Isso é trazer as realidades do seu coração para a luz.
iluminar toda a escuridão que talvez você esteja vivendo, ainda que pediu perdão para Deus. Mas deixa eu te dar uma dica: confessa os seus pecados para pessoas maduras, pessoas sábias, pessoas tementes a Deus, pessoas que vão orar por você, pessoas que vão te acompanhar, pessoas que vão trazer Deus cada vez mais para a sua história. Então, diante desse quadro, diante desse tema trabalhado e proposto pelo evangelista João de pecado e perdão, confessa os seus pecados a Deus e, se for possível, confessa os seus pecados para uma pessoa madura, temente e amiga, seu e sua. João trata essa questão de pecado de forma negativa e depois positiva. O apóstolo apresenta Jesus como advogado, o justo e a propiciação. Vamos ler novamente o verso de número 1 e 2 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação dos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, olha que interessante o nosso Senhor Jesus como advogado. Mas antes de João apresentar Jesus como advogado, ele inicia filhinhos. João usa a palavra filho no diminutivo, filhinhos. No grego, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra filhinhos pode ser traduzida por criancinhas. A forma diminutiva é usada para expressar afeto. Então João, que foi um evangelista amado por Jesus, alguém que colocou a cabeça no peito de Jesus, alguém que foi conhecido biblicamente, historicamente como discípulo amado, ele tem um trato de amor para com aqueles irmãos e irmãs, ao ponto de chamá-los de filhinhos. Essa palavra no diminutivo pode ser traduzida como criancinhas. A forma diminutiva é usada para expressar afeto. Embora nós temos um conceito de que, quando usamos a palavra no diminutivo, traz uma conotação ou denotação de alguém, diminuir uma pessoa. Na língua grega não era esse entendimento que tinha, mas o entendimento que tinha é de quando uma palavra era usada no diminutivo, era para expressar afeto. E João expressa afeto para com aqueles irmãos ao ponto de chamarem de filhinhos meus, criancinhas minhas. Eu escrevo para que não pequeis. João está dizendo, eu estou escrevendo a vocês para que vocês não pequem. Mas João sabia que ele era pecador e sabia que todos aqueles irmãos eram pecadores, porque a Bíblia diz isso. Todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele nos apresenta Jesus Cristo como advogado justo e como a propiciação pelos nossos pecados. A primeira característica apresentada é advogado. Isto é, aquele que advoga, intercede em nosso favor. Essa palavra, no presente contexto, significa advogado de defesa no sentido jurídico. Então, João está usando essa palavra advogado, essa característica de Jesus, no sentido jurídico. Alguém que vai para um tribunal defender uma pessoa, advogar, interceder, cuidar desta pessoa, se comportar
e se apresentar como um advogado de defesa de alguém. Preciso fazer uma diferenciação entre o conceito que temos de advogado no contexto jurídico e o conceito que João está propondo. A diferenciação é a seguinte: hoje em dia, muitos advogados burlam leis. Muitos advogados usam o artifício da mentira, da manipulação, talvez. Muitos advogados usam a habilidade oratória, do vocabulário, para conseguir uma isenção de uma possível condenação. Jesus nunca usou esses artifícios. Jesus se apresentou diante de Deus, advogando em nosso lugar. Jesus se apresentou diante de Deus, intercedendo por nós. E Jesus não usou nenhum desses artifícios e artimanhas, mas Jesus reconheceu diante de Deus que todos nós éramos e somos pecadores, e que o nosso destino era a condenação. Jesus chegou diante do Pai, parafraseando, e disse o seguinte: eles merecem a condenação, porque eles são culpados. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que Jesus reconheceu isso diante do Pai e falou: Pai, toda punição, toda ira seja derramada na minha vida, ao invés de ser derramada na vida dos meus irmãos, meus filhos, meus servos. Jesus tomou o nosso lugar. Por isso que João apresenta Jesus como advogado, justo, porque ele não tinha pecado, e como propiciação pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar, ele foi crucificado no nosso lugar. Toda a ira de Deus foi derramada sobre a vida dele em nosso lugar. É nesse sentido que João nos traz o conceito de propiciação pelos nossos pecados. João falou a respeito do pecado e continua falando, mas agora ele está dizendo: teve alguém que morreu, teve alguém que é o nosso advogado, teve alguém que é justo, teve alguém que foi propiciação pelos nossos pecados, e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra advogado no Novo Testamento era usada em oposição ao termo acusador. Então, se tinha quem o acusava, tinha aquele que o defendia. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente percebe e se depara que nós temos um acusador hoje. E quem é o acusador da nossa alma? O diabo. Mas quem é aquele que nos defende? O nosso Senhor Jesus. Dois lados. O diabo nos acusando e Jesus nos defendendo. Mas eu não quero aqui colocar os dois em pé de igualdade, porque isso não existe. Porque um é criador, o outro é criatura. Então Jesus está num nível muito mais alto do que aquele que faz o papel de acusador da nossa alma e do nosso coração. Por isso que é importante você, que está escondendo talvez um pecado no seu íntimo, procurar uma pessoa madura, sábia, temente a Deus, bíblico, que vai mostrar para você que, independente do seu pecado, Deus te perdoa, Deus te transforma, Deus cura o seu coração. Porque quando a gente não confessa, e quando a gente não confessa para uma pessoa amiga e querida, o diabo fica a todo momento nos condenando ou tentando nos acusar. Mas quando a gente traz para a luz, já não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a gente trouxe os pecados para a luz. O diabo não pode nos acusar mais, porque Deus nos deu.
Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Como eu já falei para vocês, ele tomou o nosso lugar. Essa palavra propiciação está ligada ao Antigo Testamento. O animal era sacrificado e o sangue derramado como pagamento pelo pecado. Então o animal era levado até o sacerdote sacrificava este animal, o sangue era derramado. Aqui eu estou encurtando toda uma história. O sangue era derramado e o pecador, aquele que tinha levado o animal ao sacerdote, era perdoado. É nesse sentido que João se refere a Jesus, dizendo que Jesus foi crucificado em nosso lugar, foi morto em nosso lugar e o lugar. Por isso que é interessante a gente ter o entendimento do Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Porque que em muitos textos do Novo Testamento, em muitos versículos começam assim: para que se cumprisse o que foi dito por tal profeta. Porque os dois testamentos estão totalmente ligados, totalmente conectados. Os dois testamentos, o Antigo e o Novo, estão totalmente entrelaçados. E o que vincula esses dois testamentos é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Pois o Antigo Testamento vivia na expectativa do Messias. O Messias já veio. Nós vivemos numa expectativa que já foi suprida. Jesus já veio. Nós vivemos a partir de Jesus, esperando a sua volta. O povo do Antigo Testamento esperava a sua vinda. Então existem alguns conectados. Se você quer entender o Novo Testamento bem, tem uma compreensão boa do Antigo Testamento. Porque os dois trazem uma conexão. Jesus é a propiciação no sentido de que Cristo é o sacrifício pelos nossos pecados. Foi morto e seu sangue derramado em nosso favor. Acabei de falar para vocês. Deus lançou Jesus na cruz por amor a nós. Logo, foi o amor de Deus que produziu a cruz. Vamos ler a primeira carta de João, verso de número 10. Capítulo 4, verso de número 10. Diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus lançou Jesus na cruz por amor a nós. Logo, foi o amor de Deus que produziu a cruz. A cruz que já existia. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos deparamos com o amor de Jesus. Nós nos deparamos que o sacrifício na cruz, nós nos deparamos que aquela expiação de Jesus é o amor pela nossa vida. Deus nos amou, por isso que a cruz foi produzida. O autor ainda fala que a extensão do perdão não se restringia aos irmãos do primeiro século, mas do mundo inteiro. Foi isso que nós lemos no versículo de número 2. Se todavia alguém pecar, versículo 2, desculpa, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João está dizendo que a extensão desse perdão, desse amor, desse sacrifício, não é somente por nós, ou por nós do primeiro século aqui, mas pelos do mundo inteiro. Quando se fala do mundo inteiro, não traz a ideia universalista, dizendo todos vão para o céu, negando a existência do inferno, e sim povos de todas as tribos, nações e etnia. Quando ele diz do mundo inteiro, ele
não individualiza esse perdão, essa salvação, dizendo que todo indivíduo do mundo inteiro será salvo. Mas ele está dizendo que todas as nações, todas as etnias, todas as tribos provarão dessa salvação em Cristo Jesus. Não todas as pessoas, mas todas as raças provarão do sacrifício de Jesus. O próprio João faz uma distinção entre os que são filhos de Deus e filhos do diabo. Então esse João que está escrevendo essa carta, ele faz a separação daqueles que são filhos de Deus, dizendo que nem todos vão para o céu, dizendo que nem todos provarão da salvação eterna, fazendo essa distinção. Concluindo esta parte, Jesus é nosso advogado hoje. Ele advoga em prol da nossa vida junto ao Pai. Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, quando nós pecamos, nós podemos, no nome de Jesus, confessar os nossos pecados a Deus. Nós temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus. Você tem se sentido culpado? Você tem se sentido pressionado? Você tem se sentido mal por causa de alguns pecados que você tem escondido aí no seu coração? Vá para Jesus. Vá até Deus por intermédio de Jesus. Porque Ele é o nosso advogado ainda hoje. Passemos agora para os sinais de um cristão verdadeiro. Então, como existiam falsos mestres e falsos ensinamentos naquele contexto de João, João agora encoraja aqueles irmãos a darem sinais de um cristão verdadeiro. Levantaremos duas provas básicas, a saber, obediência e amor. Então, os dois sinais básicos de um cristão verdadeiro é obediência à palavra de Deus e amor para com Deus e amor para com o próximo. E aí a gente caminha para o versículo de número 3 ao 6, nesse segundo momento. Quando nós falamos de conhecimento, é importante nós frisarmos mais uma vez algo que eu já falei, foi no meu primeiro estudo dessa carta. Algo que eu queria frisar é que o conhecimento não se dá pela informação que nós recebemos, mas o conhecimento de Deus se dá pela revelação dele a nós. Existia um grupo conhecido como grupo dos gnósticos, que afirmava que a razão era o meio para ter um conhecimento de Deus, assim negando a fé. Não. João nos apresenta que é por meio da fé que a gente conhece a Deus. Deus se revela a nós e por meio dessa fé nós conhecemos, nós experimentamos, nós somos agraciados pela revelação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é a razão para conhecer a Deus. A razão tem o seu espaço, o seu momento e a sua importância. Mas o que nos faz conhecer a Deus é a sua autorrevelação a nós, e por intermédio da fé a gente experimenta do Deus Todo-Poderoso. A obediência é a prova do conhecimento de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Vamos ler agora o verso de número 3 até o 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço,
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha que interessante. A obediência é a prova do conhecimento de Deus. Se nós falamos que conhecemos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos não é somente ter no nosso coração as informações bíblicas, mas guardar os seus mandamentos é deixar com que os mandamentos dele norteiem toda a nossa vida. A gente anda como Jesus andou, a gente fala como Jesus falou, a gente pensa como Jesus pensou, a gente age da forma que Jesus agiu e da forma que as Sagradas Escrituras nos falam. Nós devemos viver como Jesus viveu. Nós devemos ser obedientes como Jesus foi obediente, porque a obediência é um sinal de uma vida cristã e a obediência é a prova de que nós conhecemos a Deus, como diz esses versos, fazendo um contraste daquele que conhece a Deus e obedece e guarda os seus mandamentos, e aquele que não obedece a Deus e, consequentemente, não conhece esse Deus e se faz mentiroso. Existe um contraste daquele que conhece e daquele que não conhece, daquele que guarda e daquele que não guarda, daquele que anda como Jesus andou e daquele que não anda como Jesus andou. Existe esse contraste. Conhecer a Deus é experimentar do amor de Deus em Cristo e devolver esse amor em obediência. Conhecer a Deus, quero ler novamente, é experimentar do amor de Deus em Cristo. É algo experimental, não informativo. Ah, eu sei que Deus me ama porque eu li na palavra. Que bom, a palavra nos fala isso mesmo. Mas eu sei que Deus me ama porque eu experimento desse amor. Eu vivo Deus. E eu me entrego para esse Deus em amor. Eu tenho experimentado uma vida amorosa para com Deus. Deixa eu fazer uma ilustração real. Numa vida conjugal. Você só conhece o seu cônjuge a partir de um relacionamento. Não tem como você conhecer o seu cônjuge apenas obtendo as informações dele. Relacionamento e conhecimento tem tudo a ver com cumplicidade, tem tudo a ver com diálogo, tem tudo a ver com o sexo feito dentro da bênção de Deus. Isso tudo faz parte do conhecimento de uma vida conjugal. E de uma forma mais linda e profunda, a gente só conhece a Deus a partir do momento que a gente experimenta desse Deus. Conhecer a Deus é experimentar desse Deus. Quantas pessoas, sejam de ou não, afirmam que conhecem a Deus, mas somente no aspecto informativo. Espero que eu e você possamos conhecer a Deus de forma experimental. Que você possa ter essas experiências com Deus, experimentar deste amor para com Deus e devolver esse amor a Deus em obediência. Andar em obediência não relaciona-se com a linguagem sentimental, mas sim numa obediência moral. Sabe aquela pessoa que diz, eu amo meu Deus é tão bom para mim, mas não tem uma vida santa.
Pelo contrário, tem uma vida e vive pecando. E o que João está combatendo é exatamente isso, essa linguagem sentimental para com Deus. Amor para com Deus não tem nada a ver com sentimento. Amor para com Deus requer obediência à sua palavra. Então não basta você ter aquela sensação gostosa. Você tem que obedecer a Deus. É uma forma de nós devolvermos, não da forma que Ele nos concede o amor, mas é a forma de nós devolvermos, ainda que seja 10, 5, 10, 15% daquilo que Ele derrama sobre nós. É caminharmos em obediência. E caminharmos em obediência é termos uma vida santa, abandonarmos aquela vida imoral de libertinagem, aquela vida de bebedice, de glutonaria, aquela vida de sexo ilícito, aquela vida que desagrada o coração de Deus. Pois se nós falamos que amamos a Deus, nós devemos viver em obediência a esse Deus que nós falamos que amamos. Amor e obediência estão relacionados. E nós devemos viver uma vida de obediência a esse Deus, porque é o primeiro sinal de um cristão verdadeiro. O segundo é o amor, que eu já tenho falado para vocês. Se a obediência está relacionada a uma vida santa, de santidade, a uma vida moral, a uma vida de santidade diante de Deus, o amor está relacionado com aspecto social. Isto é, amor ao próximo. Você agora é obediente a Deus. Você se abstém dos pecados da carne. Você se agarra em Deus. Você tem uma vida santa. Você tem uma vida moral agradável diante do Senhor. Agora está no aspecto social. O amor é amor ao próximo. João agora traz um significado mais rico e amplo de amor. Vamos ler agora do verso de número 7 ao 11, que é a última porção do nosso estudo de hoje. Versos 7 ao 11. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento novo, esse mandamento antigo, é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não sei se alguns textos que parecem contraditórios. E você olha para o texto e fala, mas como que é isso? Como que eu vou entender isso? Parece que o verso 8 são contraditórios. Pois João fala, não vos escrevo um mandamento novo. Só que no verso número 8 ele diz, todavia, vos escrevo um novo mandamento. Como assim? João diz no verso número 7, não vos escrevo um mandamento novo. Mas no 8 ele fala, todavia vos escrevo um mandamento novo. Como que a gente pode relacionar esses dois versos? O que João está trazendo para esses irmãos do século é um significado mais rico e amplo de amor. Amar o próximo era um mandamento do Antigo Testamento. Em Levítico 19:18 nos traz isso. Mas refere-se novo porque Cristo o revestiu. Então esse mandamento que é antigo, João traz um ressignificado dele. Só que agora o ressignificado deste amor tem a pessoa de Jesus que ressignifica este amor.
Então os irmãos do Antigo Testamento viviam este mandamento porque Deus tinha dado na lei, compartilhado com o seu povo e falado que cada um deveria amar o seu próximo. Então é um mandamento que já existia. E João agora está ligando esse texto ao Antigo Testamento, dizendo: não vos escrevo um mandamento novo, porque vocês já leram no Antigo Testamento, e aqui o Antigo Testamento já tinha sido compilado, já estava para as pessoas lerem. E João está dizendo: ó, vocês já sabem. Só que agora eu escrevo um novo mandamento. E qual que é o novo mandamento? É ressignificar este mandamento. E qual que é o sentido dessa ressignificância? É a pessoa de Jesus. Vocês devem amar o próximo como Jesus amou. É esse novo que João se refere. Porque Cristo, o nosso Senhor Jesus, revestiu esse mandamento. Prova de que os 10 mandamentos do Antigo Testamento, dados por Deus a Moisés e consequentemente para o povo, Jesus resumiu em 2: amar a Deus e amar ao próximo, porque Jesus ressignificou tudo do Antigo Testamento. Então agora o nosso olhar precisa ser um olhar para a vida de Jesus, e a gente consegue amar o próximo quando a gente olha para a vida de Jesus, porque Jesus amou os pecadores, Jesus amou o seu próximo, Jesus amou os publicanos, Jesus revestiu esse Antigo Testamento. João não está trazendo novo no aspecto de dar o que é antigo. Ele está colocando uma capa nova. Sabe um sofá que você tem, todo rasgado, e você tem 2 opções: joga fora e compra um novo, ou você reforma aquele sofá. Você coloca uma capa nova nele. E quando você coloca uma capa nova nele, ele continua sendo o sofá antigo, mas agora com uma capa nova. É isso que ele fez. Ele pegou o mandamento de amar o próximo do Antigo Testamento. Ele abraçou esse mandamento. E agora nós olhamos para ele. Nós voltamos o nosso olhar para essa capa. Nós voltamos o nosso olhar para quem abraçou o mandamento do Antigo Testamento, que é o nosso Senhor Jesus. Ressignificado. Ressignifique a sua vida, o seu amor para com o próximo. Talvez o seu coração está seco, talvez o seu coração esteja incrédulo, talvez o seu coração esteja frio e insensível. Fala para Jesus abraçar o seu coração, te abraçar, para que você tenha uma vida ressignificada nele, porque ele é o clímax de toda a história bíblica, ele é o centro, ele é aquele que liga o antigo ao novo, ele é aquele que traz sentido para todas as profecias do Antigo Testamento. É nele que a gente encontra sentido. E é isso que João está dizendo para aqueles irmãos do primeiro século. Novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a luz já. Estou partindo já para o final. Mas nesse texto também a gente encontra um contraste. Lembra que eu falei para vocês do contraste? Daqueles que amam e obedecem, daqueles que não amam e não obedecem. Agora temos um outro contraste: ódio e amor, trevas e luz. Aquele que odeia anda nas trevas, aquele que ama anda na luz. É isso que o texto está dizendo. Resumindo, é isso que o texto quer nos ensinar nesta manhã. Quero trazer algumas realidades amargas, para que a gente tenha a compreensão das realidades doces. Quem odeia seu irmão evidencia 3 amargas realidades. Não tem salvação da alma.
não tem propósito de vida, não tem direção na caminhada cristã. Observem comigo o verso de número 11. Verso de número 11. Depois dele fazer o contraste de luz, trevas, amor e ódio, ele vai dizer no verso de número 11: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas. Isto é, não tem salvação da alma. Não foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. Está sem salvação. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas. E esse não tem salvação. Está dizendo o texto. Uma segunda amarga realidade: não tem propósito de vida e anda nas trevas. Uma pessoa andando na escuridão, que propósito de vida que essa pessoa tem? Não tem propósito, não tem finalidade, não sabe para onde vai, porque anda nas trevas. E o texto diz: não sabe para onde vai, não tem direção na caminhada cristã, fica caminhando em círculo. Pessoa que fica vivendo aquela vida viciada no pecado. A pessoa não consegue progredir, a pessoa não consegue caminhar, a pessoa não consegue amadurecer. Tem um pastor chamado Marcos Souza Borges, ele fala o ciclo da reprovação. Essa pessoa sempre será reprovada, porque sempre está andando em círculo. Não tem direção, não sabe para onde vai. Uma pessoa inconstante, uma pessoa insensível, uma pessoa amargurada. Essas três realidades amargas fazem parte da vida daquele que odeia seu irmão e encontra-se nas trevas. Não tem salvação da alma, não tem propósito de vida, não tem direção na caminhada cristã. Mas o oposto também é verdadeiro. Aquele que ama seu irmão está na luz, permanece na luz e anda na luz. Então, se ele está na luz, e a nossa luz é Jesus, e se ele está em Jesus, ele tem a salvação da alma. E se ele está em Jesus, ele tem propósito de vida, ele tem finalidade de vida. E se ele está em Jesus, ele sabe para onde vai. Tem cristão, porque o caminho desse que está na luz é a pessoa de Jesus, pois o próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Tem direção. Qual é o propósito da sua vida? Você tem propósito de vida? Você tem finalidade? Você sabe para onde vai? Você sabe em primeiro lugar de onde veio? Você sabe o que está fazendo aqui? Você sabe para onde vai? E são perguntas que nós como igreja precisamos fazer. São perguntas que nós como cristãos precisamos fazer. Da onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos? Nós viemos de Deus. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Se nós temos outros propósitos, a nossa vida já não tem sentido. Mas o propósito principal é cumprir o propósito de Deus. Quando nós viemos dele, estamos aqui cumprindo o propósito dele e nós vamos para ele. Porque ele nos salvou com o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Eu iniciei dizendo que João trata a respeito do pecado. Mas teve alguém que venceu o pecado por nós. E eu quero finalizar dizendo que o perdão está sobre nós. O perdão está sobre a nossa família. O perdão está sobre a nossa igreja. Então você que crê em Jesus pode ter certeza da sua salvação. Você que crê em Jesus, você tem propósito de vida. Você que crê. Senhor Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos. Porque nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos
precisamos urgentemente do Teu perdão. Alcance cada coração, vida, família que participou, Deus, dessa live e aqueles que vão vê-la, Deus, posteriormente. Que todos recebam as promessas do Senhor. Promessa de perdão, promessa de graça, promessa de amor, promessa de salvação, promessa de propósito de vida. Abençoa, Deus. Abençoa cada coração, cada vida e cada família. E que sejamos perdoados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos finalizando com uma canção e eu queria que você continuasse ouvindo essa canção, finalizando a nossa escola dominical. Que você possa estar conosco também, hoje no culto às 19h30. Nós daremos uma palavra do Senhor. Peço desculpa pela nossa tecnologia aqui, que tem hora o som aumenta, abaixa. Faz parte de uma live ao vivo, não é verdade? Mas que Deus possa abençoar muito o seu coração e a sua história, a sua vida, a sua família. Desejo a você um ótimo domingo, um bom almoço e que a gente possa se conectar à noite às 19h30. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.